Se você está procurando um centro de comando digital, já deve ter ouvido falar da Hearth e da Skylight, principais concorrentes do setor. Tive a chance de usar as duas. Vou explicar o que elas têm em comum, suas principais diferenças e tudo o que você precisa saber para decidir qual é a melhor para sua família. Serei totalmente honesta com vocês. Eu venho sonhando com um Hearth Display nesse corredor desde que compramos nossa casa. Estou de olho nele desde a época do Kickstarter. No entanto, o primeiro que compramos foi o Skylight. Deixe-me começar dizendo que com qualquer um desses calendários você vai querer a assinatura do serviço. Sem a assinatura, você não terá acesso total às funcionalidades. As funções extras das duas assinaturas realmente valem o que custam. Falaremos mais sobre isso depois. Agora vamos falar sobre o Skylight. Essa é uma opção econômica porque vem em 3 tamanhos. O de 10 polegadas é o menor. Ele começa a partir de 150 e vai até 599 para o modelo Max de 27 polegadas, que é mais ou menos do mesmo tamanho do Hearth Display. O Skylight é interessante porque os modelos menores podem ser colocados em um suporte e deixados no balcão se faltar espaço. Se você quiser deixá-lo em um só lugar, você tem a opção de montar na parede. O display de 27 polegadas precisa ser montado na parede, assim como o Hearth. Apesar de ter o mesmo tamanho do Skylight Max, o Hearth só pode ser instalado na posição vertical. Eu particularmente gosto disso porque acho que fica muito mais fácil para os meus pequenos alcançarem, sem precisar instalar muito baixo a ponto de ficar desconfortável de usar. Com o Skylight Max, é possível instalá-lo na horizontal, se desejar. Apesar de não ter experiência com o Skylight Max, posso afirmar que a instalação foi muito fácil. Veio com... Na verdade, eu acho que posso até te mostrar, depois é só deslizar. Esse suporte já vem com um nível embutido. Então você literalmente mede a altura e eles te dão recomendações de altura. Você marca onde serão os 4 furos. Você faz furos piloto. Coloca as buchas na parede e parafusa o suporte de montagem. O cabo encaixa bem aqui. Aí quando você desliza ele... é a coisa mais fácil do mundo. Gosto também do Hearth Display usar tela de tinta eletrônica, que não cansa a visão como a luz azul do LED e consome bem menos energia. Então você pode ver que o Hearth Display tem um modo de privacidade, no qual você pode escolher um papel de parede para exibir. Assim, você mantém todos os seus assuntos em sigilo. Além disso, é mais agradável de ver do que a lista de tarefas. Com o Skylight Calendar Plus Plan, você pode usá-lo como porta-retratos digital e alternar entre as fotos, o que é bem legal. Tanto o Skylight Calendar quanto o Hearth Display possuem modo de suspensão. Pra ser sincera, isso nunca funcionou aqui. Não sei se é só um bug, mas gosto do Hearth. Ele desliga à noite antes de dormirmos e liga de manhã antes de acordarmos, o que economiza energia. E à noite você não fica com aquela luz forte acesa. Ok, vamos entrar no modo calendário. Então, no Skylight, você pode ver a visualização do mês, você pode ver a visualização da semana. Você também pode ver a visualização do dia. Você pode ver que há eventos codificados por cores diferentes. Então, cada uma dessas cores corresponde a alguém da nossa família, o que eu acho legal porque fica fácil de identificar o evento. E se você já decorou a sua cor, bem, nós temos 8 filhos, então são muitas cores diferentes aqui. Não lembro a cor exata de cada um, o que me faz gostar ainda mais do Hearth. Ele é muito pessoal. Para mim, o Hearth parece muito mais voltado para a família. Eu adoro passar por aqui e ver as fotos de todos os nossos filhos e toda a nossa família bem aqui. Isso aquece meu coração toda vez que vejo. Mas isso facilita muito para os mais pequenininhos da nossa família saberem qual lista ou qual rotina pertence a eles. Ok, então com o Hearth, você pode ver a visualização do calendário. Tem a visualização mensal. Você pode ir para a semana e pode ir para o dia, se quiser ver apenas o que está na sua agenda. Estamos com a agenda completamente livre, aparentemente. Eu vi uma discussão online reclamando que o Hearth tinha um certo atraso, mas mesmo enquanto estou usando agora, dá pra ver que ele é muito mais responsivo, até mais do que o calendário do Skylight era. Assim você pode ver o modo de calendário de novo. Você perde um pouco da visibilidade sem os eventos do calendário com código de cores. No entanto, ainda tem um pontinho colorido que corresponde a cada criança, então elas ainda têm suas próprias cores. Então continua separado assim. Se você prefere minimalismo ou um visual mais limpo, essa opção é melhor, pois não terá grandes blocos coloridos. Ainda assim, dá para notar a diferença. Eu adoro esses que estão totalmente destacados, porque são eventos que incluem toda a nossa família. Você pode ver todas as bolinhas ali. Adicionar um evento é muito fácil. Você clica no mais, adiciona um evento.
Você escolhe o início, o fim ou se é um evento de dia inteiro. Inclua quaisquer anotações necessárias. E então, em qual calendário você quer salvar, porque isso sincroniza com os calendários da Apple e do Google do mesmo jeito que o Skylight faz. Na visualização semanal, tudo fica mais colorido e fácil de ver. O esquema de cores é o mesmo, um para nosso filho, outro para nossa filha. Eventos do dia todo aparecem no topo. Ao invés de bloquear o dia com uma cor, eles aparecem separados, o que eu adoro. Assim, você pode ver a diferença no calendário Skylight. Esta é a visualização do dia, então deveria ser a mais detalhada e visual. O evento do dia inteiro parece exatamente igual aos eventos que duram só 1 hora. Então, do ponto de vista visual, fica meio difícil saber quanto tempo algo vai levar. Um recurso legal que a assinatura do calendário Skylight tem, e que o Hearth ainda não tem, são as refeições. Você pode entrar aqui e criar um plano de refeições. É bem interessante. Se você reservar um tempo, pode colocar todas as receitas em uma caixa de receitas, junto com ingredientes e instruções. E aí você pode simplesmente tocar nelas no dia que quiser adicionar e escolher direto da sua caixa de receitas qual refeição quer preparar e adicionar ali. Assim, sua família sempre sabe o que vai ter para o jantar. Ninguém fica te perguntando o tempo todo. E felizmente, essa é uma função que o Hearth Display está prestes a lançar. Então, se essa é uma função importante para a sua família, você vai poder ter acesso a ela com qualquer um dos calendários. Ok, vamos falar agora sobre a minha função favorita de ambos. Por isso quis um centro de comando digital desde o começo. Com 8 filhos, precisamos de máxima automação. Eu preciso que as crianças saibam o que elas devem fazer, saibam quando devem fazer e consigam cumprir sem que eu fique cobrando, sem que fiquem me perguntando o que vem depois e sem que eu tenha que ficar controlando quem fez o que a semana inteira. Isso nos leva ao quadro de tarefas no calendário Skylight. Como você pode ver aqui, eu tenho todos os meus filhos, cada um com uma lista de tarefas diferente. Você pode deslizar para ver todas elas. A forma como eu organizei é basicamente com todas as tarefas diárias normais deles. Se eu quiser adicionar algo, posso entrar e adicionar a tarefa. Posso atribuir tarefas a quem quiser, inclusive para várias pessoas. Então, se for algo como escovar os dentes, é muito fácil adicionar e fazer com que todos os meus filhos tenham a tarefa de escovar os dentes incluída nas listas de tarefas deles. Você pode escolher se a tarefa se repete, com que frequência, todo dia, pode destacar, sabe, todos os dias, exceto aos sábados, salvar, e aí ela é adicionada. Então, eles entram e podem percorrer a lista deles, ver o que precisa ser feito e quando, e só tocar na tarefa. Talvez. Esse é literalmente o único problema. Você pode ver quanto tempo levou para que eles realmente fossem registrados. Mas quando eles fazem tudo, oba, terminaram as tarefas do dia. Então você pode ver ali em cima também tem essa barra que mostra 0 de 6. Aí quando você toca neles, vai para 1 de 6. Eu toquei em 2, não foi? Então você pode ver que os da Adeline estão completamente feitos. Helena tem 1 de 6 feito. Deveria ser 2, porque eu toquei ali algumas vezes, mas isso não estava planejado. Minhas meninas ficaram motivadas ao ver o emoji embaixo. Outro recurso que a Hearth Display lançará em breve é um sistema de recompensas para tarefas domésticas. Tô muito animada porque isso deve ser o que mais vamos usar. A Skylight lançou um quadro de recompensas, conceito que acho super legal. Isso só pode ser configurado pelo app e permite que seus filhos ganhem estrelas para trocar por recompensas escolhidas por eles. É possível dar um número diferente de estrelas para cada tarefa. Esse é o máximo que considero útil para tarefas domésticas no calendário Skylight. Eles também oferecem listas. Você pode fazer listas de tarefas, listas de compras, você pode adicionar algo a ela. Então é basicamente uma lista que você precisa acessar aqui. Para mim, isso não faz muito sentido, pois não sincroniza com a lista do celular. Você teria que abrir o aplicativo Skylight para acessá-lo. Você pode adicionar coisas aqui ou lá, indo de um lado para o outro. Sei que a sincronização dos calendários só funciona em uma direção com o Skylight. Então, você pode adicionar coisas no seu celular e elas vão para o Skylight. Mas se você adicionar coisas ao seu calendário no Skylight, isso não vai ser transferido para os calendários individuais no seu celular. Ok, então a forma como as tarefas funcionam no Hearth, eu pessoalmente gosto um pouco mais porque vou te mostrar como eu as uso. Mas aqui elas são chamadas de rotinas, então cada um dos meus filhos tem uma rotina para amanhã e uma rotina para a noite. Eu adoro que isso seja dividido assim.
Isso parece menos assustador que uma lista enorme de tarefas. Facilita tudo, até para os pequenos. Meu filho de 3 anos vê e já sabe qual lista é a dele. Ele pode clicar e iniciar sua rotina matinal. Assim, ele pode ver a lista de coisas que precisa fazer e elas têm um pequeno emoji ao lado, o que realmente ajuda as crianças que ainda não sabem ler. Ele pode ver que precisa ir ao banheiro, vestir-se ou arrumar a cama, tocando em cada tarefa. Vamos fazer a rotina da tarde dele. Há também uma visualização em cartões. Se você quer que seus filhos aprendam a encadear hábitos e seguir uma rotina, eles acordam e fazem isso, depois aquilo outro. Esse é o formato perfeito para isso. Ele pode coletar os ovos das galinhas. Muito bem. Quando ele termina, já passa para a próxima tarefa: guardar os brinquedos. Fez isso, muito bem. Muito empolgante para as crianças. E então ele ganha um lanche. Assim ele pode terminar isso. E então ele conclui essa rotina e aparece na tela dizendo: muito bem. Então realmente ativa aquele pequeno gatilho de dopamina para crianças e adultos. Se você tem TDAH, isso vai fazer seu cérebro sentir toda aquela sensação boa. Assim, elas podem ter rotinas de manhã, à tarde ou à noite, o que é super legal. Tem a mesma barra de progresso para elas verem quanto da rotina já fizeram e também me ajuda a controlar isso. Elas podem ganhar sequências quando completam suas rotinas por vários dias seguidos. E essas sequências podem ser trocadas por uma recompensa minha. Vou dizer que, embora o Skylight tenha recursos que o Hearth ainda não possui, o Hearth foi criado por um grupo de mães. Foi o calendário digital original desse tipo. E como elas ainda são uma pequena empresa, leva um pouco mais de tempo, mas eu sei que elas estão vendo e ouvindo o feedback do que queremos e com certeza trabalhando em atualizações. Não deixe um recurso específico te influenciar, a menos que pense: é isso que preciso agora e por isso estou adquirindo o produto. Você pode ver que elas têm essas rotinas, que meus filhos mais velhos gostam desse jeito e que ajudam a fazer com que eles escovem os dentes, se vistam, arrumem a cama e façam algumas pequenas tarefas do dia a dia. Mas o que eu adoro é que o recurso de listas aqui é muito mais funcional e fácil de usar. Então, cada um de nós tem a sua própria lista que eu posso criar. Você pode ver quando as coisas são feitas. O que é ótimo, pois consigo acompanhar sem controlar tudo. O sistema faz isso por mim. Mas se eu quiser adicionar alguma coisa, tipo, por exemplo, na verdade, eu já fiz isso antes com o banheiro do corredor, hoje eu percebi que o banheiro realmente precisa ser limpo. Eu não tenho tempo para fazer isso. Vou deixar isso aqui para que qualquer pessoa da minha família assuma a responsabilidade. Se alguém decidir fazer isso, eu vou recompensar. É assim que agimos aqui. Mas eu posso adicionar a tarefa, atribuí-la a qualquer pessoa, ou posso atribuí-la a uma criança específica se eu quiser, e então clicar em salvar. Isso será adicionado à lista para que meus filhos vejam facilmente o que está disponível e me rende uma recompensa. E então, se houver outras coisas, como a Helena precisar limpar a gaiola do coelho dela, isso não é uma tarefa que ela faz todos os dias. Não faz parte da rotina normal dela, mas é algo que eu sei que precisa ser feito, então posso adicionar à lista dela. Quando ela clica em concluído, ela recebe aquela pequena recompensa de dopamina na hora. Então, para mim, a combinação das rotinas com isso como um quadro de tarefas é o ideal. Eu adoro. Sinto que é mais funcional para nosso uso. Porém, o Skylight é ótimo, pois permite adicionar recompensas na hora. Isso faz parte do plano de assinatura, permitindo que as crianças vejam a recompensa pela qual estão juntando estrelas e troquem estrelas por ela. Outra vantagem é ver as tarefas direto na tela principal do calendário. Assim, se deixarmos aberto, dá para checar rápido. Tenho várias tarefas, mas ao clicar ali, acesso direto e vejo o que preciso fazer. E aí você pode adicionar várias listas. Então, isso é como uma lista de tarefas ou lista de afazeres, eu poderia chamar assim. Então, eu tenho uma lista de compras. Você pode criar mais listas se quiser, como uma lista de pendências, uma lista da escola. Nós fazemos ensino domiciliar, então ter uma lista de coisas que queremos realizar no nosso ano letivo seria legal. Existem várias formas de usar. Ambos os calendários também oferecem assistência de IA. No Hearth, ela se chama Helper, e no calendário Skylight se chama Magic Import. Você pode fotografar um panfleto ou documento e ele adiciona automaticamente os eventos ao seu calendário. Eu, pessoalmente, não uso muito esse recurso. Como mãe que educa em casa, criamos nossos próprios eventos. Mas se seus filhos estudam em escola e trazem vários papéis com datas e eventos, esse recurso será muito útil para você. Como prometido, vamos falar dos planos de assinatura.
O calendário Hearth custará $9 por mês ou R$86,40 ao ano. O calendário Skylight custa $79 por ano ou R$7,99 por mês, sendo só um pouco mais barato. Para mim, essa diferença não é grande o bastante para ser decisiva. E como eu disse, existem recursos que o Hearth pode não ter agora, mas toda a atualização de software está incluída na sua assinatura. Assim, ao lançarem novos recursos, você também terá acesso. Ao escolher o melhor dispositivo para sua família, diria que ambos têm capacidades de calendários semelhantes. Se você quer organizar o planejamento das refeições em um só lugar ou um sistema de recompensas automatizado para crianças mais velhas, o Skylight é a melhor escolha. Se você tem crianças mais novas e seu foco é mais em ensiná-las a criar hábitos ou ensinar rotinas diárias, rotinas de autocuidado, e você quer que elas consigam seguir rotinas e fazer as tarefas de casa de forma um pouco mais independente, então o Hearth vai ser a melhor opção para você. Isso é muito fácil de usar para pessoas de todas as idades e especialmente para famílias grandes. Como eu disse, nada supera para mim ver o rostinho dos meus filhos. Isso não só facilita para eles, mas também traz alegria à minha vida. Então, para nós, e sobre qual vamos manter e usar a longo prazo, esse aqui é definitivamente o vencedor. Eu também adoro tê-lo fora da minha bancada. Gosto de bancadas e espaços limpos com menos bagunça. Então, ter isso fixado na parede, em um espaço que fica bem onde são os quartos das crianças, onde todo mundo pode acessar facilmente, é simplesmente ideal para nós. Se após ver essa comparação lado a lado, você achar que o Hearth Display é ideal para sua família, use nosso código para desconto exclusivo na descrição.